Olá, meu nome é Pedro Emanuel, eu sou enfermeiro e hoje nós iremos falar sobre a Central de Materiais e Esterilização. A Central de Materiais de Esterilização é um setor estratégico dentro do serviço de saúde e é fundamental para a segurança do paciente. É sempre importante lembrar que a CME não é apenas um setor operacional. Ela é um núcleo crítico de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. As ilhas. Os assuntos abordados serão o conceito da CME, a classificação, o fluxo dos materiais, limpeza, biofilme, preparo, rastreabilidade, a desinfecção química, esterilização, os indicadores e o armazenamento desses materiais. A central de materiais de esterilização é o local destinado ao processamento e ao reprocessamento dos produtos para a saúde e tem como missão promover produtos para a saúde processados a todos os serviços assistenciais e de diagnóstico. Ainda que não preste cuidado direto ao paciente, o Centro de Materiais de Esterilização desenvolve um serviço essencial que garante a quantidade e a qualidade de produtos e materiais necessários para uma assistência segura. O processamento dos produtos para a saúde é uma atividade que exige qualificação técnica e treinamento constante por parte dos profissionais, principalmente diante das recorrentes incorporações de novas tecnologias e da complexidade dos novos produtos. Assim sendo, faz-se necessário o estabelecimento de padronização de processamentos dos produtos para a saúde, de forma que possa garantir tanto segurança como funcionalidade e eficiência na assistência à saúde. A RDC 15 de 2012 ela dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento dos produtos para a saúde e dá outras providências. Então, o que acontece é que ela estabelece requisitos para o funcionamento desse serviço que realizam o processamento dos produtos para a saúde e elas tensionam a segurança do paciente e dos profissionais que ali vão desempenhar suas funções. Dentro da CME, existem 3 classificações. A CME ela é classificada de acordo com a complexidade do serviço de que atende e o tipo de processamento que ela realiza. Essa classificação é fundamental para a organização estrutural, de dimensionamento de equipe e para garantir a segurança do paciente. Nós temos a CME tipo 1, que ela realiza a limpeza, o preparo e a esterilização de artigos simples. Elas processam materiais que não são complexos, são mais básicos, e como, por exemplo, materiais de curativos, artigos cirúrgicos simples. Geralmente ela atende unidades de baixa complexidade, como, por exemplo, as nossas unidades básicas de saúde e pequenas clínicas. A CME tipo 2 ela já realiza processamento de produtos para a saúde mais complexos e não complexos. Elas possuem autoclaves de maior porte, elas possuem lavadoras ultrassônicas, termos desinfectoras e elas estão instaladas em hospitais de média e de alta complexidade. Elas também realizam processamento de instrumentais cirúrgicos especializados, como, por exemplo, os materiais que são utilizados nas cirurgias por videolaparoscopia e cirurgias ortopédicas. Já a CME tipo 3, ela é denominada quando há processamento terceirizado ou especializado, tá bom? Elas podem realizar processos especiais de esterilização, como, por exemplo, o óxido de etileno, o plasma de peróxido de hidrogênio e também elas possuem estruturas mais tecnológicas. Já a SPOD, ele classifica de acordo com o artigo, que são críticos, semicríticos e não críticos. Os materiais críticos, eles são aqueles materiais
que penetram nos tecidos e no nosso sistema vascular, tá bom? Esses materiais, eles exigem esterilização, tá bom? Em autoclave, em peróxido de hidrogênio. Ele não é material para ser feito apenas a desinfecção, que entra no caso dos materiais semicríticos, que são produtos para a saúde, que eles entram em contato apenas com as nossas mucosas, tá? Nesse caso aí, como já foi dito, eles são realizados a desinfecção química de alto nível, que, por exemplo, a gente pode citar um material que é feito a desinfecção de alto nível, os endoscópios, tá? E já os materiais não críticos, eles são classificados dessa forma porque eles são produtos para a saúde que eles entram em contato com a nossa pele íntegra, tá bom? Nesse caso, é realizada a limpeza ou desinfecção de baixo ou de médio nível, e como exemplo a gente pode citar o termômetro externo, né? Aquele que a gente utiliza para verificar a temperatura do paciente. É importante também falar sobre o fluxo dentro do centro de material de esterilização, tá bom? Esse fluxo ele deve ser de forma unidirecional, com o intuito de evitar infecção cruzada. Então, ele é dividido em área suja, a área limpa e a área estéril. A área suja, ela é responsável pelo recebimento desse material, pela separação dos produtos contaminados, e é onde acontece a limpeza, a inspeção do material e também é verificada a integridade desse produto para a saúde. Em seguida, esse material ele é destinado à área limpa, onde acontece o processo de secagem, realizada a conferência desse material, e se a limpeza foi feita de forma correta, também é verificado mais uma vez a integridade desses materiais, o empacotamento, a selagem, a identificação e a esterilização. Já a área estéril, assim como o próprio nome já diz, é o local de guarda e de distribuição desses produtos, popularmente conhecidos como arsenal. Tá bom? Só para fixar, é um fluxo unidirecional, onde dá início pela área suja, em seguida a área limpa e logo vai para o arsenal, que é a área estéril. É importante lembrar que existem materiais que eles não são reprocessados. Então nós, como profissionais, devemos estar atentos ao rótulo que vem anexado a esses produtos, tá bom? Se lá tem não reprocessável, é importante que a gente siga a risca essa orientação e que não tente fazer nenhum processo, nem de esterilização, nem de desinfecção química, para que possa utilizar esse material em outro paciente, tá bom? Critérios técnicos para não reprocessamento. Materiais que não são desmontáveis, que possuem lúmen interno, não acessível para limpeza validada. Lúmens são aqueles orifíciozinhos que alguns produtos para a saúde possuem. Se existir presença de componentes absorventes também e de matéria orgânica e materiais frágeis, também não deve ser feito o reprocessamento. Já os materiais reprocessáveis são os produtos classificados como de uso múltiplo, como acontece com os novos instrumentais cirúrgicos de aço, tá bom? Então, eles são materiais reprocessáveis. Já entrando na parte da limpeza, é importante frisar no passo inicial, que é a pré-limpeza, tá bom? Ela tem como objetivo remover a sujidade visível que está ali naquele produto para a saúde e de forma imediata após o seu uso. E essa etapa, ela se faz necessária porque na maioria dos serviços, os instrumentais, eles podem ser processados muitas horas após o uso. E devido ao excesso de materiais que se acumulam ali, devido aos procedimentos cirúrgicos e também pela dificuldade de forma imediata de transportá-las para a CME.
Ela consiste na aplicação de medidas voltadas para evitar o ressecamento dessa sujidade contaminante que está ali no PPS e que ela possa facilitar a sua remoção posterior, aumentando a qualidade do processo de limpeza e prevenindo a formação do biofilme. Importante também frisar a utilização dos EPIs na realização desse processo de pré-limpeza. Um dos pontos que dificulta a realização desse processo é que em muitos setores não existe uma área destinada para realizar essa etapa e logo se tiver como ser realizada, o material deve em seguida ou em tempo possível e hábil encaminhá-lo para a CME. Importante também lembrar que esse material, ao ser transportado entre setores, ele deve ser de forma que não seja utilizado recipiente sem tampa, tá bom? Então esse material ele tem que ser destinado para a CME, mas com recipiente com tampa, e o ideal é que seja em carrinhos fechados. Passando da etapa de pré-limpeza, a gente vai para a etapa da limpeza, que ela é o processo destinado à remoção de sujidade orgânica e inorgânicas visíveis que estão ali aderidas à superfície externa, às fendas, às articulações, às serrilhas, o lume dos artigos médicos hospitalares, por meio do uso de água e de detergentes apropriados. Importante frisar da não utilização de materiais que são utilizados em casa, tá bom? Esses detergentes utilizados em casa. Esses materiais, eles são materiais hospitalares e são registrados na Anvisa, tá bom? Esse processo de limpeza, ele tem como objetivo eliminar os resíduos químicos, as proteínas, sangue, endotoxinas e demais fragmentos orgânicos que possam permanecer ali aderidos ao material. Assim como promover a redução da carga microbiana, tornando o produto adequado para as etapas subsequentes de desinfecção e de esterilização, que vai ser escolhido de acordo com o tipo de material, tá bom? E essa limpeza, ela constitui uma etapa crítica, sendo determinante para as etapas subsequentes, onde pode ser realizada de forma manual, por meio de fricção com escovas compatíveis e com a realização de enxágue. Essa água ela tem que ser corrente, de preferência água com pressão, sob pressão, tá bom? Com a pistolazinha. E por meio automatizado, que é utilizado um equipamento como as lavadoras ultrassônicas e as termodesinfectoras. Ainda falando sobre o tipo de limpeza desses materiais entre manual e automatizada, é importante falar que na limpeza manual ela é baseada na fricção mecânica com escovas apropriadas, associadas ao uso de água e de detergentes específicos. O mais utilizado desses detergentes é o enzimático, e ele é indicado principalmente para os artigos delicados, com geometrias complexas ou que não sejam compatíveis com equipamentos automatizados. Esse método ele exige técnica adequada, um uso rigoroso de EPIs e uma padronização desse processamento, tá bom? Desse procedimento, uma vez que está mais suscetível à variabilidade humana. E apesar de demandar maior tempo, essa forma de limpeza manual, ela permite uma inspeção visual mais detalhada, criteriosa, e ela também favorece a identificação de sujidade que esteja ali remanescente já naquele material e que possa causar algum dano no instrumental. Já a automatizada, ela utiliza as lavadoras como a ultrassônica e a termodesinfectora, que promovem a remoção de resíduos por meio de ação mecânica, química e térmica controlada. E existe uma cavitação, né, nesse processo que ele facilita
a limpeza desses materiais que possuem lúmens e articulações. Importante também falar que a termodesinfecção, além da limpeza, ela pode associar a ação térmica para redução adicional de redução microbiana, de carga microbiana desse material, e também oferece uma padronização maior, uma reprodutibilidade e segurança ocupacional, já que não vai existir a ação humana ali para que possa realizar essa lavagem do material. E uma das grandes dificuldades da aquisição desses materiais automatizados para a realização da limpeza dentro das CMEs é relacionada à questão aquisitiva, porque esses materiais eles são bem caros. Então ele impossibilita mesmo que muitas CMEs possuam e que realize essa limpeza automatizada. E no ponto de vista da gestão da qualidade, essa limpeza automatizada, ela apresenta uma maior vantagem quanto à rastreabilidade e à validação desse ciclo de lavagem dos materiais, e ela é especialmente indicada para serviços com grande volume de processamento e maior complexidade assistencial. Contudo, não exclui-se a necessidade das etapas complementares, como a pré-limpeza e a limpeza adequada, e também deve realizar uma inspeção desse material após a realização desse processo automatizado. Portanto, a escolha entre limpeza manual e automatizada, ela não deve ser vista como excludente, mas de uma forma complementar para o serviço. E a integração de ambos os métodos, ela está aliada à capacitação da equipe e ao cumprimento das normativas que são vigentes dentro desse serviço, sendo fundamental para garantir a efetividade desse processo dos materiais que serão utilizados nos nossos pacientes, assegurando a própria segurança do paciente. Caso exista alguma não conformidade na lavagem e na pré-lavagem e lavagem desse material, de todo o tratamento em si, pode surgir o biofilme, que ela é uma estrutura formada pela adesão e multiplicação de micro-organismos sobre a superfície desse material, onde esse biofilme pode ser desenvolvido quando há presença de resíduo orgânico e umidade, especialmente em área de difícil acesso, como o lúmen, que são os orifícios daqueles materiais que os possuem, as articulações e as serrilhas, tá bom? Essa estrutura, ela protege os micro-organismos contra a ação dos detergentes, os desinfetantes e os agentes esterilizantes, tornando o processo de limpeza mais difícil e aumentando o risco de falha no processamento. Por isso, é importante lembrar que a limpeza adequada e imediata, ela é fundamental para prevenir sua formação e garantir a segurança do paciente. Frisando que não existe esterilização eficaz sobre superfície suja. Se houver biofilme, isso quer dizer que o processo falhou na etapa da limpeza. Já falando sobre as soluções utilizadas na CME, existem os detergentes enzimáticos. Eles são utilizados em instrumentais cirúrgicos, em materiais que possuem lúmen e em artigos com matéria orgânica aderida à superfície desse material. Lembrando que esse detergente enzimático é o mais utilizado dentro das CMEs. Também existem os detergentes alcalinos. Eles são mais utilizados na limpeza automatizada e com grande volume de processamento. Existem também os detergentes neutros, que são utilizados na limpeza manual simples e em materiais que são menos complexos. Também possuímos os detergentes desincrustantes, assim como o nome já diz, e eles atuam na remoção de resíduos minerais, instrumentais e que possuem manchas e calcificações. Lembrando que essas soluções elas devem ser regularizadas pela Anvisa. A utilização dessas soluções detergentes, elas não anulam a fricção, a realização da fricção desses materiais, e deve-se existir a identificação na hora que você prepara essa desinfecção
para que tenha noção do tempo de início e que ele pode ser ainda utilizado. Essa identificação ela deve ser padronizada de acordo com o tipo de solução que possui no próprio rótulo do material. Já na etapa do enxágue desses produtos para a saúde, é importante falar sobre a qualidade da água, que ela deve estar dentro dos padrões de potabilidade, preferencialmente que seja uma água tratada, ionizada ou purificada, principalmente nos produtos críticos, nos materiais críticos. Então, o ideal é que seja realizada um enxágue com água ionizada ou purificada. Também deve ser realizado enxágue abundante sob água corrente, onde deve acontecer a irrigação interna através de pistola com água sob pressão em materiais que possuem os lumes. Também devemos, nessa etapa, observar se houve a remoção completa do detergente, porque a presença desse detergente pode interferir na esterilização, assim como também pode manchar esse material e também favorece a corrosão desse PPS, tá bom? Sobre a etapa de secagem desse material, deve ser realizado o mais breve possível após o enxágue. Ele deve acontecer em área limpa, com o objetivo de eliminar totalmente a umidade residual antes do preparo e da esterilização, onde a presença da umidade ela pode favorecer a corrosão desse material, a formação do biofilme, como já foi dito, e acontece sim falha na esterilização. Lembrando que o material úmido ele é um risco invisível no processamento. Essa secagem ela pode ser realizada de forma manual, que deve ser feita com o uso de compressas ou panos que não soltem fios, ou então com pistola de ar comprimido medicinal, tá bom? Principalmente os materiais que possuem lumen. Deve também acontecer uma forma especial de maior atenção às conexões internas. Já a automatizada, ela é realizada em termodesinfectoras, que é quando acontece a fase final de todo esse processo, e também através das secadoras automáticas para produtos de saúde. Já o preparo desses materiais, ele corresponde à etapa realizada após a limpeza, a secagem, com a finalidade de organizar, inspecionar, montar e embalar os produtos para a saúde, garantindo que sejam adequados ao processo de esterilização. Nessa etapa também devemos realizar a inspeção para observar se ainda tem alguma sujidade e também observar a integridade desse material, né, desse produto para a saúde. Devemos também verificar o alinhamento desse instrumental. Geralmente esses materiais utilizados em cirurgias ortopédicas, eles tendem a apresentar desalinhamento após o uso. Devemos também observar o funcionamento das articulações e das cremalheiras, né, desses materiais, assim como devemos realizar nessa etapa a lubrificação desse produto para a saúde, quando o profissional ali notar que é necessário. Devemos também realizar a conferência conforme uma lista padronizada que possui de acordo com a caixa, né, com o tipo de material. Organizar de forma lógica e funcional, né, seguindo o que é padronizado de acordo com as etapas de utilização, e devemos proteger esses materiais delicados, tá bom? Após todas essas etapas, nós vamos para o empacotamento, a embalagem, tá bom? A escolha desse invólucro, ele deve ser compatível com o método que será utilizado de esterilização, com o tipo de material, com a complexidade desse artigo e com a manutenção da esterilidade após o uso. Deve ser realizado em papel grau cirúrgico, papel craft, com a manta SMS, com um tecido de algodão ou também pode ser com aquele container rígido. Desses materiais, é importante frisar que existe uma desvantagem quando é utilizado o tecido de algodão como invólucro.
levando em consideração que ele apresenta desvantagem relacionada à barreira microbiana e na utilização desse material deve-se existir um controle rigoroso de integridade, tá bom? Para que nós não possamos oferecer um material com a esterilização comprometida. É importante, assim que realizar o empacotamento, que possamos anexar a essa embalagem a etiqueta de rastreabilidade, que permite identificar qual instrumental foi usado em qual paciente, viabilizando uma investigação rápida em caso de infecção hospitalar. Nessa etiqueta, deve-se ter o número do lote e a carga que foi esterilizada, o método que foi utilizado naquele equipamento, quem realizou esse processamento, a data, a validade, o destino e o setor. Então, em um possível caso de infecção hospitalar após utilização desse material, nós podemos realizar um rastreamento para que possa comprovar que esse material de fato foi processado, foi esterilizado e que não foi utilizado, né, na assistência ao paciente, provocando uma possível infecção de sítio cirúrgico, uma infecção hospitalar. Já a desinfecção química, ela é indicada para artigos semicríticos, ou seja, são aqueles materiais que entram em contato com as mucosas, mas não penetram os tecidos estéreis. É um processo que utiliza agentes químicos líquidos para eliminar a maioria dos micro-organismos vegetativos presentes nos produtos para a saúde. No entanto, ela pode não eliminar todos os esporos bacterianos a depender do nível de desinfecção aplicada. Ela é classificada em baixo nível, nível intermediário e em alto nível. No baixo nível é utilizado o quaternário de amônia. No nível intermediário é utilizado tanto o hipoclorito como o álcool 70 e na desinfecção química de alto nível existem muitas soluções, mas os mais utilizados são o glutaraldeído e o ácido peracético, que está mais presente nas CMS. Importante também lembrar que deve ser realizado o monitoramento dessa solução diariamente. Ela deve ser realizada antes da utilização dessa desinfecção, né, de realizar essa desinfecção química, onde nós iremos colocar uma fita teste nessa solução, aguardar os segundos que estão lá descritos na embalagem desse material. E aí, de acordo com a coloração, a gente vai fazer a leitura, onde possui também a legenda nesse rótulo, para saber se essa solução ainda está sendo apta para uso. Também é importante frisar que na realização dessa desinfecção química deve ser realizada em uma sala exclusiva e deve possuir uma cuba dupla para o primeiro enxágue após a limpeza e para o último enxágue, que é realizado após essa desinfecção, que é quando o produto sai dessa solução. Frisando também a utilização de EPIs, esse material, essa desinfecção química, principalmente com o ácido peracético, ela é altamente corrosiva. Então, nesse caso, é importante que o profissional esteja usando todos os EPIs. E nessa parte também ainda inclui a utilização da máscara PFF2. E é importante seguir o passo a passo de lavagem desse material, secagem do material. Depois de secagem, colocar o material nessa solução, aguardar o tempo preconizado pelo fabricante. Logo em seguida, a gente retira esse material da solução. A gente enxágua na cuba específica para realização dessa etapa após a desinfecção química. E esse material está pronto para ser embalado. É importante frisar ainda que esse material ele deve ser bem seco antes de ser colocado na desinfecção química, na solução, porque a presença de água ela vai alterar mais rápido a estabilidade desse produto. A esterilização é o processo capaz de eliminar todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos bacterianos,
E a escolha desse método, ela depende do tipo de material, da resistência térmica e da compatibilidade com o agente esterilizante. Entre eles, os mais utilizados são vapor saturado sob pressão, que é a autoclave, e ela possui uma alta eficiência, baixo custo, possui processo rápido, é compatível com instrumentais cirúrgicos metálicos, campos e tecidos compatíveis, assim também como vidrarias resistentes. Possuímos também a esterilização com o óxido de etileno, que é um método de baixa temperatura, é realizado com gás de alta capacidade de penetração. Ele é indicado principalmente em materiais termossensíveis, como plástico, produtos com lumes longos, catéteres, cânulas. E nesse caso, nesse tipo de esterilização, existe um tipo específico de embalagem. Todo esse processo ele deve ser realizado através dos indicadores. Nós possuímos os indicadores físicos, os indicadores químicos e os indicadores biológicos. Os indicadores físicos são aqueles que são registrados, são os parâmetros, né, registrados automaticamente pelo equipamento, onde a gente avalia se foi atingido os parâmetros necessários. Ele monitora a temperatura, que deve ser a ideal, assim como a pressão, o tempo que teve a duração dessa esterilização e o lote também. Já os químicos são as substâncias que mudam de cor quando são expostas a determinados parâmetros do processo. Nesse indicador químico, é feito através da classe 1, né? Ele é dividido em classe 1, em classe 2, em classe 3, 4, 5 e 6. Na classe 1, a gente entra com a fita teste, que após a exposição a alta temperatura, ela vai mudar a coloração. Também possuímos o indicador químico classe 2, que é o Boitic, feito no primeiro ciclo do dia com a autoclave sem material. Essa autoclave ela tem que estar fria antes de iniciar a realização desse teste. Temos também os indicadores 3, 4, 5 e 6, onde vou focar aqui no 5 e no 6, que é o integrador químico. Esse integrador químico ele tem que ir em um pacote de desafio no ciclo, assim também como ele vai em cada caixa que é feita a esterilização. Também possuímos os indicadores biológicos, que é um dispositivo utilizado para verificar a eficácia do processo de esterilização por meio de utilização de esporos, esporos bacterianos altamente resistentes. E após o ciclo, a ampola do indicador biológico ela é incubada, né? É realizada a incubação dessa ampola. Se não houver o crescimento bacteriano, que deve não acontecer a inalteração da cor, significa que essa esterilização foi eficaz. Importante lembrar que em caso de materiais implantáveis, deve-se realizar a liberação desse material após a leitura desse indicador biológico, para saber de fato se foi realizado uma esterilização eficiente, eficaz. E a última etapa desse tratamento dos materiais é o armazenamento, onde os produtos para a saúde, após a esterilização, eles devem ser armazenados. Deve ser em ambiente limpo, seco, protegido da exposição direta à luz solar, garantindo manipulação mínima para preservar a sua integridade, onde esse armazenamento ele deve ocorrer em área exclusiva, centralizada e com acesso restrito, devendo ali permanecer apenas os profissionais que estão desempenhando as suas funções. Não deve ser permitido, não sendo permitido manter em local de grande circulação, ainda que de forma temporária. Importante sempre avaliar a integridade da embalagem desses materiais que estão ali no armazenamento, né? O arsenal, onde devemos observar se possui rasgo, perfuração, se essa embalagem está úmida, assim como observaremos também a selagem, se ela está íntegra, uniforme.
E também ainda falando sobre a validade, né, desses materiais que estão no arsenal, eles devem ser constituídos através de POP institucional. Geralmente acontece dessa forma. No papel grau cirúrgico, ela tem uma validade de 6 meses, na manta SMS de 3 meses e no material, na embalagem através de tecido, de 7 dias. Lembrando que esses materiais embalados com tecido, ele tem desvantagem, né, por conta da barreira microbiana. Então, a gente padroniza dessa forma, geralmente dessa forma. Para finalizar, eu espero ter passado a importância da central de materiais de esterilização, onde a gente deve seguir todo o passo a passo, toda a etapa do processamento e reprocessamento desses materiais, onde serão posteriormente utilizados na assistência direta aos pacientes.